capítulo 4, a gente vai ler um pouquinho da Bíblia. Se puder colocar na NVI, por gentileza. Livro de João, capítulo 4, versículo 1. Graças a Deus. Deixa guardado. Essa é uma história incrível. E eu amo essa história. Eu amo falar sobre as curas que Deus traz no coração do homem. Quando a gente lembra de Jesus, a gente vai lembrando de muitas curas que Ele fez. Ele curou cegos, Ele curou leprosos, Ele curou paralíticos, Ele ressuscitou mortos, Ele multiplicou pães, peixes. Milagres físicos que Jesus fez são incríveis. Mas no capítulo anterior, lá em João 3, está falando da transformação que vem de dentro, de Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito. E essa história que nós vamos ouvir hoje fala de um nascimento novo, de uma cura que não é no corpo, não são as células que estão doentes, não são os sistemas, os tecidos, os órgãos que estão adoecidos. É o coração de uma mulher que passou por uma história de abandono, de tristeza, de rejeição, de dor, de vergonha, até que ela tem um encontro com aquele que sentou no poço de Jacó e trouxe a ela uma cura que não foi no corpo, foi no coração. É maravilhoso vermos Jesus curando cegos, incrível. É maravilhoso vermos Jesus ressuscitando mortos. Mas quando Jesus, Ele traz de volta alguém que estava morto no coração, isso é incrível. Vamos ler? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegando a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus estava cansado, diga comigo, cansado da viagem. Sentou-se à beira do poço, isso por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Na NVI, lá na nota de rodapé, está falando que não se davam, está semelhante a não comiam ou não usavam os mesmos utensílios. Vamos dar uma pausa. Vamos compreender o cenário histórico que estava acontecendo aqui. Samaritanos e judeus, eles não tinham um bom convívio. Isso há muito tempo atrás. Os judeus oravam em um lugar e os samaritanos oravam em outro. Os samaritanos, eles aceitavam só o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e os judeus adiante. Então, criou-se uma rixa terrível dentro do povo de Deus. Será que isso de vez em quando acontece aqui? Será que acontece no nosso mundo? Denominação tal, denominação Y, olha a rixa se criando. Então, os samaritanos não davam bem com os judeus. E aí, quando na Bíblia fala que não davam bem com os judeus, não é somente de convívio. A rixa era tão forte, o desentendimento era tão grande, que até os utensílios não eram compartilhados. Se um samaritano usasse um copo de água para beber, esse copo se tornaria impuro para que um judeu pudesse usar também. Olha o tamanho da divisão dentro do povo de Deus. E aí, Jesus
ouvindo dizer que as pessoas estavam notando os batizados, os batismos e aqueles milagres que os discípulos de Jesus faziam. Jesus optou em retirar-se e ir para Galileia. Jesus estava fugindo? Não. Jesus tinha um plano, e um plano muito maior do que poderiam imaginar. Jesus, a caminho de Judeia, precisava passar por Samaria. E nesse caminho, ele encontra um poço, o poço de Jacó. E nesse poço de Jacó, Jesus sentou. Ele sentou porque ele estava cansado. Meu Deus, Jesus então estava cansado. E ele sentou. Era a meio-dia. Meio-dia faz frio? Não. Ainda mais numa região desértica que era aquela. De jeito nenhum. Imagina Jesus, cansado da caminhada, andando, e ele encontra um poço. Um poço que, pelos historiadores, tinha mais ou menos 23 metros de profundidade, hoje tem mais ou menos 30. Esse poço existe ainda e fizeram uma igreja. Para variar, fizeram uma igreja ao redor do poço, ele ainda existe. E Jesus sentou no poço e está lá. Descansando. Jesus tinha sede. Fome. Porque ele tinha fome, Jesus fala com os discípulos assim: Ei, discípulos, vão na Samaria, vão lá comprar comida. E os discípulos vão. Os 12 discípulos, meu Deus, para que mandar 12 homens a uma cidade mais próxima, a Samaria, comprar comida? Não bastava 2 ou 3? Por que mandar 12 de uma vez? Porque Jesus sabia que daqui a alguns minutinhos chegaria uma mulher que naquele lugar receberia o maior presente da vida dela e se tornaria, atenção, a maior missionária do Novo Testamento. Então os discípulos foram buscar comida e Jesus estava cansado, com sede e com fome. Uau! Estava lá Jesus. E aí chega uma mulher para tirar água. Uma samaritana que nós não sabemos o nome. E ela se aproxima de Jesus. Obviamente ela reconheceu Jesus como um judeu pelas vestes. Meio que sem jeito, esticou o cântaro e começou a descer para pegar água. E Jesus tinha sede? Jesus tinha sede. E ele falou: Ei, me dá um golinho de água? E ela, uau, você, sendo judeu, me pede eu, uma samaritana, de beber? Você entendeu o que está acontecendo aqui? Atenção, meio-dia, os trabalhos domésticos sempre começam de manhã cedinho. Porque aquela bendita samaritana, ela vai meio-dia, sob um sol quentíssimo, buscar água. Por que ela não foi de manhã cedinho? Era de costume ir cedinho, 6 horas da manhã, para começar o dia, ou então 6 horas da tarde, quando o sol estava mais baixinho. Essa mulher tinha uma história. Talvez uma história que lembre alguns traumas, algumas mágoas, alguns ressentimentos que você tem. Mas ela foi nesse momento, meio-dia, porque ela não queria que ninguém visse ela. Ela estava com vergonha, repita comigo, vergonha. Ela estava com vergonha do passado dela. Ela não queria que ninguém visse ela. Ela não queria ser vista, ela não queria ser exposta, ela não queria se mostrar, ela não queria que nenhum olho chegasse até ela. Então, por isso, ela decidiu sacrificar-se e ir até o poço de Jacó, sob o sol quente de meio-dia. Só que ela não teve o sucesso que ela queria,
Mas Jesus teve, porque lá ela encontrou o homem. O homem que daqui a alguns minutinhos faria ela transformar completamente de dentro para fora. Rios de água viva fluiriam dentro dela, dentro de alguns minutos, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Perceber o contexto? Olha só a situação que essa mulher estava exposta. Só que ela não estava exposta por um samaritano. Ela não estava exposta por uma pessoa que já conhecia ela. Pensava ela. Ela estava sendo exposta agora aos olhos de um judeu, e certamente um judeu de referência, dada as vestes de Jesus. E ela estranha. Ela mesmo não aceita o olhar compassivo de Jesus. Ela mesmo olha para si como um olhar humilhante. Não, você não pode olhar para mim, você não pode ter comigo, você é judeu e eu sou samaritana. Não! Meu Deus, como estava a mente e o coração dessa mulher, toda armada. Já viram pessoas que vão conversar com você, e aí você fala um, ela fala dois, você fala B, ela fala C, parece que está pronta para contra-atacar, de tão machucada que ela vive? Era essa mulher. As dores, as amarguras, as tristezas, as decepções dela eram tão grandes que ela estava pronta para atacar pedras em Jesus. E ela fala: como você, sendo judeu, pode me procurar? E mais, você que é o cântaro. Ei, você esqueceu que judeus não bebem da mesma água, nos mesmos utensílios que nós samaritanos? Você esqueceu disso? Eram esses os pensamentos que povoavam a mente dessa mulher. Sigam comigo. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus mansamente explicando para a mulher que não se tratava de H2O. A questão não era o elemento químico, a questão era a fonte que jorrava do trono de Deus. Só que a mulher, fingindo de boba, continua. Disse a mulher: Senhor, o Senhor não tem com quem tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus mansamente respondeu mais uma vez da parte dos céus. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. Não era uma sede de água, de elemento, física, que Jesus estava oferecendo para ela, mas era algo espiritual, que ela nunca tinha experimentado antes. E a mulher, agindo no concreto, agindo naquilo que ela conseguia ver, dada a situação, ela disse no versículo 15, a mulher disse: Senhor, então me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Percebam que aquilo que Jesus está oferecendo para ela, é aquilo que Jesus oferece para você e para mim, todo santo dia. Às vezes a gente está em busca de algo concreto. Senhor, me dê um carro para ter uma mobilidade melhor, me dê uma casa para que eu possa acomodar minha família, me dê um emprego para que eu possa honrar o Senhor. Tudo isso são coisas materiais, são coisas físicas, são coisas palpáveis, mas há um propósito além daquilo que se pode ver. E é isso que essa mulher não estava entendendo.
Essa discussão da mulher com Jesus era uma discussão muito psicológica, muito espiritual. E Jesus, mansamente, até então, Jesus age de maneira tranquila. Mulher, não é H2O que você está precisando, mulher. Ô, mulher, H2O você pega ali depois, mulher. É uma água diferente, é uma água que jorra da fonte, e é inesgotável, você não vai ter mais sede. E lembra que eu falei que ela é arisca, que ela fica na defensiva, ela fica contra-argumentando aquilo que Jesus falava, o tempo inteiro ela contra-argumentava. E Jesus, chegando nesse ponto, vendo que não sairia dessa discussão, H2O, água espiritual, H2O, água espiritual. Jesus, vendo que essa discussão continuaria sem fim, Jesus fala o seguinte, 16. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Jesus quebra. É como se Jesus tivesse perdido a paciência, sabe? Tá, chama o seu marido lá, vai, chama o seu marido. Aí, olha só, a maneira como Jesus expõe a mulher. Atenção, para que nós pudéssemos ser curados, é necessário se expor. Não há cura sem exposição. Eu preciso expor aquilo que é em mim, há em mim, de adoecedor, para que aí então haja cura. Do contrário, não haverá cura. E Jesus expõe aquela mulher. Aquilo que ela estava escondendo atrás de 7 cadeados. Jesus, com uma frase, desvenda, desnuda, coloca luz sobre aquilo que ela vivia. Vá, chame o seu marido. E ela fala, não tenho marido. Ela respondeu, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ela teve 5 companheiros, 5 homens, e o que ela estava agora não era marido dela, era marido de uma outra pessoa. Então, pela lei dos judeus, ela acabou de ser pega em adultério. E qual era a punição? Apedrejar até a morte. Ai, meu Deus, me pegaram. Não, e agora ele é judeu. O meu fim vai ser um apedrejamento. E aí, mais que rápido, ela muda de assunto. Acompanhe comigo, no versículo 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Percebam que ela saiu completamente do contexto. Estávamos falando de H2O, de água viva, estava falando do reino dos céus, estávamos falando sobre, aí Jesus desvenda o pecado dela, e aí ela, opa, não, Senhor, como o senhor é judeu, eu sou samaritano aqui, não tem aquele negócio de adorar o Senhor no monte tal, no lugar tal, como é que é mesmo? E Jesus, vamos lá, e Jesus continua falando, no versículo 21, pula para ele, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em... Por que verdade? A história dessa mulher diante de Jesus era uma mentira. Ela estava escondendo a verdade. Ela estava falseando uma identidade. Ela não era aquela pessoa que ela gostaria que as pessoas vissem. Ela era diferente. Não havia verdade nela. Não havia verdade. Aí Jesus fala, olha, não interessa se é no Monte Cernezim, onde os samaritanos adoravam, ou em Jerusalém, não importa. O importa é aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então Jesus, mais uma vez, usando do argumento da própria mulher, contrapõe ela dizendo, olha, se você quer adorar a Deus, é verdade, entendeu? Verdade. Nada de mentiras. E aí Jesus continua falando, a mulher, perdão, no 25. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu é que estou falando com você. E aí vem uma reflexão que eu amo. Quem é Jesus? No primeiro capítulo de João fala que o Verbo era Cristo. Verbo era desde o princípio. Jesus é o Verbo. O Verbo indica ação, indica movimento. Jesus é movimento. Atenção, Jesus é aquilo que Ele oferece. Jesus é aquilo que Ele oferece. Se você entende isso, se você consegue entender que Jesus é aquilo que Ele oferece, muito da sua vida muda. Muito da sua vida muda. Para a mulher do fluxo de sangue, além de ser a cura, Jesus era o acolhimento. Mulheres que estavam em período menstrual eram consideradas impuras naquele momento, e ainda mais por 12 anos. Certamente todas as pessoas conheciam aquela mulher. E aí a história fala que aquela mulher ia se espremendo, ia tentando encostar nas vestes de Jesus, e obviamente estava cercado por muitas pessoas, Jesus, até que encosta em Jesus, e Jesus fala, opa, alguém me tocou. Claro que tocou, Senhor. Olha o tanto de pessoas te espremendo aqui. Não. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, ou de mim saiu poder. Jesus acolheu aquela mulher. Para a mulher do fluxo de sangue, Jesus era acolhimento. Para o homem que estava há 38 anos no poço de Betesda, esperando o mover das águas, o movimento das águas, Jesus era cura, Ele era movimento. E naquele momento Jesus disse, queres? A única pergunta que Jesus faz para ele é, queres? Ah, meu Deus. E Jesus é cura para aquele paralítico. Para a filha de Jairo, Jesus é ressurreição. Para o homem cego, Jesus é restauração da visão. Para as pessoas que passavam fome, que Jesus multiplicou os peixes e os pães, Jesus era o pão. Para Tiago e João, que eram considerados filhos do trovão, bravos, Jesus era a calmaria. Para Pedro, que estava morrendo afogado, Jesus era a mão que sustentava, que erguia. Para a mulher pega em adultério, Ele era o perdão. Para o homem que estava do lado dele na cruz, morreria com ele algumas horas depois, Ele era o perdão. O que você precisa que Deus seja para você? Jesus é aquilo que Ele oferece. O que você precisa? Lembra quando o cego estava à margem do caminho? E ele falava, Jesus, Jesus, tem compaixão de mim.
E aí Jesus, ouvindo aquela voz, ele chega até aquele cego, e obviamente era notável que ele era cego, obviamente era clara a condição física dele, a limitação física, talvez estava prostrado no meio da estrada, com os olhos esbranquiçados da cegueira dele, e Jesus pergunta uma pergunta que a gente não entende. Jesus pergunta: ei, cego, o que você quer que eu te faça? Ei, cego, o que você quer que eu te faça? Não seria óbvia a resposta do cego? Talvez não. Talvez o desejo do cego fosse: eu quero ser pai. Talvez o desejo do cego é: eu quero me casar. Talvez o desejo do cego é: eu quero reencontrar a minha mãe. Talvez o desejo do cego fosse qualquer outra coisa a não ser que eu torne a ver. Ei, cego, o que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver? Então veja, Jesus é aquilo que Ele oferece. Jesus é aquilo que Ele oferece. E é por isso que nós precisamos não agir como a mulher samaritana, escondendo o nosso pecado. Davi falava: enquanto eu escondi os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Eu não posso esconder aquilo que causa dor em mim. À medida que nós falamos, nós vamos sendo curados. À medida que nós falamos, nós vamos sendo curados. À medida que nós falamos, nós vamos sendo curados. À medida que você fala: Senhor, me liberta, Senhor, me cura, Senhor, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu tenho rancor, eu fui traída, eu fui machucada, eu fui ferida, mentiram para mim, Jesus. À medida que você fala, Jesus vai: é isso que você quer? Então toma a sua cura. Não há retenção em Jesus. Jesus não retém, porque Ele é uma fonte que jorra incessantemente. Mas você precisa falar com Ele, porque talvez, igual ao cego na beira do caminho, a sua questão não era cegueira. Talvez a sua questão é que você ainda não é mãe, talvez você não é casado ainda, talvez você não tenha o emprego que você queira. Então, à medida que nós falamos, nós vamos sendo curados. Jesus é aquilo que Ele oferece. E para essa mulher samaritana, quem Jesus é? Quem Jesus é para ela? 6 homens. 6 homens que passaram pela vida dessa mulher. Ele era o 7º. 7. A perfeita ação de Deus. Ele era aquele que tomaria ela como noiva há alguns anos à frente e a receberia de maneira pura, imaculada e absolutamente livre de todo o passado dela. Jesus é, para essa mulher samaritana, a libertação, a liberdade. Meu Deus, como deve ter sido difícil para essa mulher encontrar com Jesus em um poço e ver todo o pecado dela sendo exposto de maneira tão clara. Dissestes bem, tiveram 5 homens na sua vida, e o homem que você está agora não é seu. Jesus era liberdade para ela caminhar livremente, com a cabeça erguida, feliz no Senhor. Jesus era a misericórdia. O que aconteceu com esses homens, esses outros 5 homens? Será que ela foi abandonada? Será que ela foi rejeitada? Será que ela foi traída? Será que ela traiu? Será que deixaram ela? Será que devolveram ela para a família? Não sabemos. O fato é que ela atravessou um período de vida de extrema dificuldade. Jesus foi para ela liberdade, misericórdia e graça. Diante da lei dos judeus, o que ela merecia? Ser apedrejada. Ela merecia ser apedrejada, mas Jesus teve compaixão daquela mulher e acolheu ela exatamente como ela era.
e trouxe para ela algo que ela nunca experimentou de homem nenhum. Ninguém vê você da maneira que Deus vê. Ninguém toca em você da maneira que Deus toca. Só Jesus. Só Jesus é manso para olhar você, mesmo eu, sendo quem somos, e nos receber. Ninguém te toca como Jesus toca você. Ninguém toca você como Jesus toca, e ninguém te vê como Jesus te vê. Como será que eram os olhares das samaritanas, das amigas dela, dos judeus que passavam por ela? Lá vai, olha a adúltera, olha a mulher que passou pela mão de 6 homens, lá vai ela meio-dia, tá dando meio-dia, espia lá fulano, lá vai a samaritana, quer ver? Olha lá, falei, meu Deus, imagina a vergonha que essa mulher passava. E Cristo, sabendo disso, não querendo que os discípulos dele julgassem ela, aqui, vai comprar comida? Vai, deixa eu sozinho com a minha preciosa mulher samaritana. Jesus é a misericórdia e a graça para ela. 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa, mestre. Ô Jesus, come alguma coisa, está com fome, Jesus. Ela pegou o cântaro, quando ela percebeu que diante dela não estava um judeu qualquer, estava o Filho de Deus, aquele que ela sabia que era o Cristo, o Messias. E ela, mais que rápido, deixou o cântaro, acredito que já cheio de água, deixou o cântaro, esqueceu de Jesus e correu para Samaria. Para quê? Para falar: ei, você, Ezequiel, vem cá, aqui, vem cá, todo mundo, reúne todo mundo. Deixa eu falar, eu tenho uma coisa para falar, eu tenho um anúncio para falar. Vem, todo mundo, presta atenção em mim. Acredito que a samaritana falou isso. Bateu em porta, outra porta. Vem, todo mundo, presta atenção. Eu acho que lá no poço de Jacó existe um homem que não é um judeu comum. Aquele homem, ele falou tudo o que eu tenho feito. Para. Meu Deus, percebe o que aconteceu? Alguns minutos atrás, ela estava se escondendo das pessoas. Não era essa a atitude, não era esse o comportamento daquela mulher. Pelo contrário, ela queria se esconder, ela não queria revelar, ela não queria se mostrar, ela queria se esconder, ao ponto que ela saiu meio-dia para poder pegar água, e agora, diante da transformação magnífica que o Senhor fez na vida dela, ela se expõe voluntariamente, intencionalmente, conscientemente, e fala: aqui, sabem os meus erros? Sabem os meus antigos homens? Há um homem naquele poço de Jacó que falou tudo o que eu fiz. Ela expõe o pecado dela. Ela revela o que ela fez para todos. Enquanto isso, meu Deus, os discípulos de Jesus, eles voltaram do mesmo lugar que a mulher estava. A mulher foi exatamente para o mesmo lugar que Jesus queria que os discípulos fossem. O que os discípulos trouxeram para Jesus? Comida. Cadê os discípulos?
Cadê as pessoas que os discípulos poderiam ter trazido junto? Ei, mas, puxa, não eram 12 discípulos? Não eram 12 pessoas ungidas pelo Senhor? Não eram 12 pessoas marcadas para anunciar o reino? Por que que eles voltaram só com sacolinha do BH e do Magnus? Em vez de trazer pessoas, e aquela mulher que foi pega em adultério, ela trouxe pessoas. Ela não trouxe comida física, ela entendeu. Ela entendeu o que Cristo estava falando. Depois de muito tempo, ela entendeu que Jesus não estava falando de H2O, ela estava falando de vidas. Assim como ela fora transformada e alcançada por Cristo, ela falou assim: ei, lá no poço de Jacó, agora não tem mais H2O, tem um homem que é a fonte. Tem duas fontes, a fonte de H2O e a fonte viva. Ela entendeu que Cristo é a fonte viva. E as pessoas surpreendidas com a atitude impensada dela. Se você, que você é você, está falando isso, eu vou lá. Pulem comigo lá para o 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo isso que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou mais 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa daquilo que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Não é pela força do seu braço, não é pela ação das suas mãos, não é porque Deus... não é por você, é por Deus. Entenda o seguinte: a cura que Deus libera para você não para em você. A cura que Deus quer para a sua vida não termina. Você não é o final. Deus não quer curar você. Deus não quer transformar a sua vida para você dizer: estou feliz, Deus me curou. Não! Não precisa abrir a sua Bíblia. Mas lá em Isaías, eu peço a gentileza dos músicos tomarem os lugares, por favor. Lá em Isaías 61, Deus vai falar o porquê que Ele nos unge. Para quê? Qual é a utilidade da unção? Qual é a utilidade da unção? A unção, ela não serve para somente gerar alegria em nosso peito. A unção tem um fim, e esse fim não termina em você. Quando Deus, Ele libera algo especial para você, não é só para você, porque Deus é um Deus de expansão, é um Deus de multiplicação, é um Deus de mais, é um Deus de mais. Não termina em você. Sexta-feira foi o Dia Internacional das Mulheres, e todo santo dia, desde 2011, o meu trabalho é curar mulheres. Mulheres que foram violentadas pelos maridos, mulheres que foram traídas, mulheres que foram agredidas, mulheres que foram abandonadas, mulheres que foram rejeitadas, mulheres como a samaritana. Hoje é um momento especial, não porque você precisa, mas que existe pessoas além de você. Ei, existe uma Samaria mais adiante, esperando só que Deus libere uma cura especial para você, para que você, assim como essa mulher samaritana, corra desesperadamente para Samaria e diga: olha o que Cristo fez em mim. Enquanto você não perceber que, você precisa expor o seu pecado. 2, não resista. Não resista.
Ei, às vezes você parece um gatinho, uma gatinha que é acuado no canto do quarto, com medo de apanhar de novo. Aquele que bate a porta não vai te bater. Aquele que bate a porta não será como aqueles homens que um dia Cristo tem algo melhor para você. Ei, você homem, você talvez foi uma pessoa parecida com um desses homens que passaram pela vida da samaritana. Não cause feridas, não cause feridas, não violente o coração, não gere mais uma samaritana, não provoque uma rejeição, um abandono, um trauma. Hoje é dia de cura, mas entenda, você precisa falar para o Senhor, para o homem que sentou no poço de Jacó. Você precisa falar para ele: o que você quer? É perdão? É libertação? É ter um coração leve? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar, ungiu-me para, repitam, para. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas, boas notícias aos pobres. Enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ele me curou e me libertou para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos aqueles que andam tristes e dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Deus é poderoso para curar você, não porque você merece, mas porque Ele tem algo além de você. Não termina em você, é mais. Aquela mulher samaritana, aquela pobre pecadora, rejeitada por 5 maridos, ela se tornou a maior missionária do Novo Testamento. Fique de pé no seu lugar. É momento de cura, é momento de transformação, para a glória do Senhor. Graças a Deus. Eu quero fazer um convite a você hoje, especificamente você, mulher. Diante de você é um poço. E na sua mente, no seu coração, talvez há amargura, há traumas, há ressentimentos, há dores que você nem ousa falar com as próprias bocas. Diante de você há um poço. E sentado nesse poço há um homem com sede, esperando que você venha até Ele. Se você quer beber dessa água, se você quer experimentar dessa água viva, vem à frente. Se você quer experimentar dessa água viva,
venha até o poço, experimente dessa água, experimente. O Senhor, Ele não quer te dar gotas, o Senhor quer te dar água que jorra eternamente. E um dia onde houve vergonha, Deus transforma em dupla honra. Um dia onde houve amargura, alegria, tristeza, sorrisos. Nesse momento agora, aí no seu lugar, sem sair do seu lugar, vá de encontro a esse poço. E nesse poço há um Deus que espera. Ele tira todo mundo da frente, Ele tira tudo que está perto. Ele quer ter um a sós com você, dar para você aquilo que aquela mulher recebeu: misericórdia, graça, misericórdia, graça. Fale, 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 fale. Nós somos curados à medida que falamos. O que queres que eu te faça? Fale, não resista, não levante as suas unhas como se Cristo fosse te atacar. Ele não atacará você. Ele não é como aquelas pessoas foram para você um dia. Abra seu coração. Abra seu coração e receba do Senhor aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de
eu sou livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Aleluia. Essa noite, né? Como já foi falado aqui, se coloque na presença do Senhor para que Ele possa fazer aquilo que Ele começou. A boa obra que Jesus começou na sua vida, Ele quer completar essa boa obra. E você quer receber aquilo que Deus tem para fazer na sua vida por completo, como foi falado aqui, né? Venha até a frente, não agora aqui, como a mulher ali, a samaritana, foi até o poço de Jacó, encontrou ali quem poderia dar água de beber. Amém? Que Deus seja exaltado, né? Que essa palavra continue operando no meu coração, no seu coração, na nossa vida, em o nome de Jesus. Amém? Chama aqui à frente, né? Jailton, mais o Sebastião, vai passar algo, né? O Glauber, em nome de Jesus. Muito prazer. E nós temos você aqui, convidamos você para poder estar aqui nesta noite ministrando a palavra do Senhor. Queremos dar um presente para você, uma lembrança. O corpo diaconal tem o prazer de entregar essa lembrança para você, apenas uma lembrança, você ter aceito o nosso convite para estar aqui nessa noite, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Deus, você seja louvado. Vamos. Estenda as mãos para cá, vamos fazer uma oração para Ele. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por ter usado o Teu servo nessa noite. Oh Deus, continue abençoando o Teu servo, Pai. Que ele sempre seja, meu Deus, canal nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, ó Pai, sempre, ó Deus, dando a Ele graça, sabedoria, unção, assim como tem sido nesta noite, Pai. Que seja em todos os dias da vida dele, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo sempre, ele, a família, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, ter misericórdia de todos aqueles que compõem a família dele, Senhor. Tem misericórdia, abençoa, Pai, sempre a vida dele. Que ele ande, meu Deus, sempre no caminho do Senhor, assim como ele está agora, que seja sempre, ó Pai, que ele nunca se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, que siga sempre o seu caminho, Pai. É isso que nós desejamos a ele, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, né? Agradeço o nosso corpo diaconal da Igreja Batista Hebron. Agradecemos, né? O irmão Glauber, sua esposa Deise, né? Ali, o dia em que convidamos ele para estar ministrando a palavra aqui. Porque ali há um propósito e havia um propósito de Deus. Creio, né? Que Deus falou profundamente no meu coração, no seu coração. Então, irmãos, não deixe que essa semente que foi lançada no seu coração, ela venha se perder. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos neste momento, né? Coloque as suas mãos na posição de receber. Vamos orar ao Senhor neste momento, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão em paz, que o Senhor Jesus acompanhe. Uma semana de bênção, de vitória sobre a sua vida, toda a sua casa. Os visitantes, né, que estão nos visitando pela primeira vez, acompanhe aqui, né, os irmãos lá na sala de boas-vindas, a Carla, Jefferson, a irmã Lena,